Temos o prazer e a satisfação de termos hoje como palestrante a Rô, que vai nos falar sobre o amor ao próximo e que Jesus te intua. Muito boa noite a todos. Os nossos votos de muita paz. No livro Jesus no Lar, item 16, o espírito Néio Lúcio narra uma história dita pelo próprio Cristo para os seus discípulos. Era comum, praticamente em todas as noites, depois de Jesus dar suas preleções diárias a algumas multidões, à noite, em momento íntimo, ele dava notas muito profundas aos seus discípulos. E Tiago, um tanto inconformado, pergunta a Jesus sobre essa questão de um auxiliar o outro, falando da sua dificuldade, e assim Jesus então narra essa história que fala de dois homens. Dois homens que se veem defrontados durante uma viagem longa, muito difícil, uma viagem não só com ventania, chuva, frio, e portanto as dificuldades a serem vencidas eram muitas. E num determinado momento do caminho, um desses homens vê um menino abandonado, igualmente molhado, com certeza carente de algum alimento e de calor. Um deles pensa, ou melhor, sente e pensa em acolher aquela criança e seguir a jornada, enquanto o outro não ficou nem um pouco compadecido. E esse homem bom fala ao seu amigo: vamos recolhê-lo e levá-lo conosco durante a viagem. E o outro diz: não, mas se nós recolhermos mais um, nós não chegaremos ao termo da viagem. E nem esperando a resposta do amigo, esse, portanto, segue a sua viagem, e o outro prestimosamente recolhe essa criança em seu peito e segue a viagem enfrentando todas as dificuldades. Uma noite inteira diante dessa intempérie. E no dia seguinte, ao chegar na estalagem, com a criança junto a ele, ele percebe que o amigo não estava lá. E passada algumas horas se descobre um homem morto junto a um lago. Era o seu amigo. Jesus finaliza a história, mas ele aponta profundamente para nós. As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem, diz Rabi, perante o Pai Supremo, são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide de Jesus. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera, que auxilia em benefício do próximo, é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Essa história, narrada pelo próprio Cristo, ela ilustra um alto exemplo de amor ao próximo. Porque aí nós não vemos laços consanguíneos, de parentela, nem de reconhecimento e tampouco de amizade. São dois personagens. Mas Jesus deixa claro que quando um homem é só e, portanto, esse homem só, ele fica imerso no seu próprio egoísmo, é difícil ver o sofrimento ao lado. Mas esse é um grande exemplo. Mas quando falamos do processo de amar o próximo, nós falamos de nós próprios. Porque o amor a si e ao outro é um processo dinâmico das nossas vidas. Não é algo que vá se construir rapidamente numa existência, mas esse exercício de amar-se requer um mergulho dentro de si. Porque a resposta que eu devolvo ao mundo é aquilo que eu vivo interiormente. Muitas vezes, quando nós olhamos ao nosso redor,
E quantas vezes nós nos deparamos com situações desafiadoras e difíceis? Mas isso é o nosso reflexo. Essa intimidade ainda reflete o que está ao nosso redor. Então, mergulhar em si é um ato de coragem. É preciso ter muita coragem para estarmos juntos refletindo sobre esse tema. Porque é uma autoanálise que fazemos, porque é impossível amar o próximo se não amar-se. E é impossível amar-se sem reconhecer Deus em si, Deus em mim. E é nesse mergulho, e é apenas através dele, que nós encontramos Deus em nós, em toda a sua bondade e seu esplendor. Enquanto nós ficamos na periferia de nós mesmos, lembrando desse homem que olha para a criança e é extremamente indiferente, nós sofremos. Quando nós saímos de nós em direção ao outro, isso já é um indício de que eu já reconheço muito mais Deus em mim. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dedicar um capítulo falando do amor ao próximo, que é o capítulo 11. E ali ele traz algumas narrativas de Jesus, nos defrontando sobre situações das nossas vidas, situações corriqueiras, parábolas, como a parábola do credor mau, onde ele diz que o pai é comparado a um rei, que vai tomar contas de uma dívida de um homem que o deve. E quando ele cobra esse homem pede perdão, que seja perdoada a sua dívida. E como esse rei é bom, representando o próprio pai, ele libera esse homem dessa dívida. Mas esse homem que tem liberado a sua dívida, ao sair dali, encontra um devedor seu. E quase lhe estrangulando o pescoço, fala: seu devedor mau, você precisa me pagar agora o que você me deve. E ele não perdoa essa dívida. O homem ainda tenta argumentar com ele para que essa dívida fosse perdoada. E a poucos momentos, ele que vivera essa situação de perdão, é incapaz de ofertar esse perdão ao outro. E quando o rei sabe desse acontecido, chama esse homem de volta e fala a ele: servo mau, acabaste de ser perdoado e foste incapaz de aplicar o mesmo perdão. Quando Jesus nos traz essa parábola, ele fala de como nós estamos aplicando a justiça na nossa vida. Ele quer fazer com que nós reflitamos que muitas vezes nós somos muitas vezes perdoados, porque o amor, dentro do amor, uma expressão desse amor é o perdão. Mas às vezes a medida que eu uso para mim, muito bem, obrigada, não é a medida que eu uso para o outro. E geralmente nós somos muito mais cruéis, como esse personagem da parábola. E somos muito pouco misericordiosos com o outro. Mas, no entanto, para comigo, eu quero essa misericórdia e esse perdão. Então, Jesus nos atenta. Isso ele fala de uma relação comum, que pode ser as nossas relações comerciais, de convivência, de qualquer circunstância. Mas Jesus também fala da parábola, fala não de uma parábola, mas fala no momento onde ele é constrangido por algumas pessoas que querem pegar ele em contradição em relação aos tributos, e ele fala que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus também aponta essa normativa, que a cada situação cabe uma ação. Que eu não posso ter uma atitude, mas enquanto o meu pensamento é outro. Ou eu penso uma coisa e falo outra, e às vezes nós somos tão contraditórios que pensamos uma coisa, falamos outra e fazemos uma terceira totalmente diferente.
Então, quando Jesus nos chama a atenção para esse amor, Ele chama a nossa atenção para uma coerência, para um alinhamento. E realmente alinhar é um processo que vai indicar o quanto nós somos maduros ou não. Porque amar é uma expressão madura do Espírito. Nesse mesmo capítulo, Allan Kardec diz que o amor é de essência em toda a criação. Tudo que existe traz essa marca registrada de Deus. Tudo. E inclusive, dizem os benfeitores, que a própria lei de atração entre as estruturas moleculares e celulares mais rudes, mais simples, é a lei de Deus agindo. Então, possamos refletir juntos. Se essa lei de amor age na ordem dessas estruturas, o que essa lei de amor não faz conosco, já nessa condição humana e organizada? Tudo, absolutamente tudo, daquilo que Jesus falou, se resume em amor. Tudo. Não há nada daquilo que Jesus coloque que não seja redundante e nos mova novamente em direção ao amor. Mas Paulo, numa carta aos Filipenses, ele diz que o amor deve ser compreendido em sabedoria e discernimento. E como diria Emmanuel, no texto Fonte Viva, às vezes o nosso amor é um amor de querer, só do que eu quero. E pelo querer, diz o benfeitor, nós acabamos desfigurando os mais belos quadros da vida. Porque muitas vezes, esse amor é um amor que tem que ter troca, que tem que ter ganho. E, portanto, com esse parâmetro, nós não vamos vivenciar esse amor verdadeiro. Mas é algo que está presente dentro de nós. É latente essa potência. O amor é uma potência dentro de todos os seres. Então o tempo é como um buril que vai nos lapidando. Porque quando nós olhamos para esses dois personagens da história, esses dois homens, nós vamos analisar que a tempestade maior não é aquela externa, mas é a tempestade egoísta que balança as nossas estruturas, nos desequilibrando e nos afastando muitas vezes de situações onde nós poderíamos exercitar esse amor. E a própria irmã Rosália, quando ela fala de caridade material e moral no Evangelho segundo o Espiritismo, ela diz que às vezes amar é suportar, é aceitar o outro do jeito que ele é. Porque o mundo, o universo, ele é plural, ele é diferente. E dentro dessa pluralidade do universo, cada um de nós é um. Cada um de nós tem um tempo. Mas essa tempestade egoística e muitas vezes orgulhosa dentro de nós, porque não foi a tempestade externa que matou aquele homem, ou vocês acham que foi, porque estava frio e ventando? Porque a nossa consciência, ela é sábia. É na consciência que nós temos impressas as leis de Deus. Mas para entrar em contato com essas leis é preciso fazer imersão. É preciso criar o hábito de fazer silêncio. Não é tirar o som externo, mas é fazer um silêncio em direção a nós próprios. É aprender a tirar um tempo diário para fazer silêncio, fazer prece, meditar. Porque é só dessa maneira que nós vamos verificar o quão tempestuosos nós estamos interiormente. Porque aquele homem que acolhe a criança, ele teve as mesmas dificuldades do outro. Mas o que alicerçou ele na sua jornada, senão esse sol que aquece todos nós
que é o sol do amor dentro de nós. Então, quem ama, sai de si em direção ao outro. Quanto mais um ser se ilumina no amor, mais ele vai em direção ao próximo, seja ele quem for. E isso é irresistível. Porque nós podemos muitas vezes pensar, mas a pessoa que cometeu um ato atroz, ele também é filho de Deus. E eu sempre lembro da parábola do pastor que perde uma ovelha das suas 100. Estava com 99. Ele poderia muito bem seguir a sua jornada, porque era só uma. Mas é para lembrar que um faz diferença. Um faz falta. Um é único. E Deus sempre vai olhar para aquele filho que é como o filho pródigo, que é o mais rebelde. Quando Jesus diz que vem para os doentes, Ele está falando isso para todos nós, tá? Todos nós. Quando Deus envia Jesus trazendo essa máxima para nós, de amar e amar muito, Ele fala aos nossos corações ainda turbulentos. Então eu amo na medida em que me amo. E eu me amo na medida em que me reconheço filho de um Pai bom, justo e que vai nos oportunizar quantas vezes forem necessárias para que a gente evolua. Esse é Deus. Não o Deus dessa casa, mas Deus Pai Criador de tudo o que existe, que é amor pleno. E como nós podemos perceber o desdobramento do amor nas nossas vidas? Como eu sei que estou amando? Eu já sei? Eu consigo detectar isso na minha vida? Quando eu sei que eu amo? Que tipo de atitude tem uma pessoa que ama? Alguém gostaria de participar? Que atitude tem uma pessoa que ama? É nervosa a pessoa que ama? Então a pessoa que ama, ela é mais serena, mais calma, é mais pacífica. Gandhi falava uma coisa muito sábia. Ele diz que nós somos violentos porque nós não somos justos. E os Espíritos vão dizer em O Livro dos Espíritos que o máximo da lei divina é a lei de justiça, amor e caridade. Eles dizem é a mais importante de todas as leis. Não em detrimento das outras, obviamente, mas amor, justiça e caridade são forças comuns. Então, quando eu amo, eu sou, além de ser calmo, como é que é uma pessoa que ama? Ninguém está conseguindo amar ainda? Nós já estamos conseguindo amar. Quando eu amo, o que eu faço? Caridade. Quando eu amo, eu se doa. Quando eu amo, eu... Uma pessoa que ama é impaciente ou paciente? Paciente. Lógico que nós não conseguimos aplicar esses atributos em toda a nossa vida, certo? Porque a gente não consegue ser paciente 100% o dia inteiro, um mês inteiro, um ano inteiro, certo? Alguém já consegue? Se alguém conseguir, por favor, me ensine, tá? Fala comigo no final da exposição. Por favor, eu estou falando sério. Porque eu ainda não consigo. Mas há momentos onde eu consigo ser paciente. Há momentos onde eu consigo ajudar. Há momentos onde eu consigo ser grato. Então os Espíritos vão dizer que lá no princípio, o amor são os instintos. Então os instintos ainda em nós são uma prova de amor de Deus. Que depois de uma etapa do caminho, nós passamos a ser regidos pelas sensações, que também é Deus em nós. Mas no momento mais alto da jornada, são os sentimentos que vão mostrar o quanto eu amo. Porque sentir é algo muito mais alto que pensar. Aí os Espíritos vão dizer, mas como? Como
como eu sei e que caminho eu faço e sei para que essas qualidades e virtudes apontem dentro de mim? Eu preciso me moralizar. E a moral é o bom e o bem proceder. É quando eu já tenho aquele crivo de dizer, isso é certo e isso não é certo. Não tem um meio, tá, aqui. É muito decisivo essa situação. Porque nós voltamos à situação da parábola do Cristo. Aquilo que eu desejo que o outro me faça, primeiro é o meu móvel. Eu tenho que fazer primeiro isso ao outro. E às vezes um ato de amor é fazer silêncio. É um grande ato de amor ao próximo. Como diria a irmã Rosália, se às vezes alguém que está acostumado à zombaria fala, fica fazendo chacota de todo mundo, o sábio faz silêncio. E às vezes ora, quando lembra. Porque o amor tem muitas expressões, então essa moral e o desenvolvimento das inteligências. Então nós temos uma base que o Espiritismo nos oferece, são as obras basilares, onde nós vamos saber muito de nós. Nós vamos encontrar aqui os conflitos que nós vivemos, as dúvidas, os reveses pelos quais passamos e as respostas. E o melhor ainda, orientação é um expediente, é uma normativa para que a gente desenvolva esse crivo entre o bem e o mal. E nos lembra um personagem muito interessante da história, dentro do movimento católico, dos nossos irmãos católicos, de um grande frei franciscano chamado Padre Pio, que desencarnou em 1968, e que foi um homem que foi rechaçado desde o momento em que ele entra para a ordem dos franciscanos. Porque nos primeiros anos da sua entrada no mosteiro, ele apresenta as chagas do Cristo em todo o seu corpo, que ficam permanentes por 50 anos. Esse é um episódio mediúnico. Ele tinha o dom da ubiquidade, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Lia a mente das pessoas como ninguém, ao ponto que na Segunda Guerra Mundial tinha uma romaria de seguidores que batiam a igreja e mostravam só a foto ou o nome da pessoa e ele dizia, esse está vivo, esse está chegando, esse está doente, esse desencarnou. Então, Padre Pio, na visão dos nossos irmãos católicos, era um homem santo. Viveu processos de perturbação espiritual, de assédio espiritual por anos consecutivos da sua vida, e toda a igreja ainda dizia que ele era um charlatão. Era de uma humildade sem par, um coração que amou muito. E numa das suas missas, trazem uma moça num processo obsessivo violento em direção a ele. E ele pede a Jesus para que o auxiliasse naquele momento. Esse espírito mau se afasta da jovem. Ela chora muito. As pessoas ficam perplexas diante daquilo que acabara de ocorrer. E ele diz às pessoas, vocês acabaram de ver o mal. E ele fala, e o mal é como uma mãe que tem um tear na mão, um bastidor, e que borda. E a criança está no chão, o filho está aos pés da mãe. Quando ele olha para cima, a criança pergunta, mãe, o que você está fazendo? Ela diz, um bordado. Mas a criança vê aquele emaranhado de fios, algo sem sentido, e Padre Pio diz, isso é o mal. Nós somos todos como essa criança que olha de baixo para cima. Por isso que muitas vezes nós temos a dificuldade de amar o próximo, porque nós estamos sentados no chão. Ainda é difícil para nós perceber ou nos elevarmos um pouco mais para percebermos que essa tessitura de Deus, ela é perfeita. Que tudo está numa ordem perfeita. Mas a pergunta
para nós todos é: quanto tempo eu vou continuar sentado no chão, olhando o bordado de baixo e achando, de baixo para cima, achando que a vida e o outro é isso? Amar o próximo é um movimento de superar as nossas limitações, mas ao mesmo tempo lembrar a nossa fragilidade, olhar para nós e vermos ainda que temos falhas, mas isso não pode nos deter no caminho, porque muitas vezes pensamos em nos envolvermos em tarefas, em atividades, mas dizemos: mas eu não amo. Se nós pudéssemos ver encarnações pregressas, a gente já ficaria bem contente hoje, porque nós amamos um pouco mais. E se nós pudéssemos ter a perspectiva do futuro, nós ficaríamos mais animados, porque a gente se veria amando mais. Mas é importante nos determos no presente. Quando Jesus se direciona a Pedro, perguntando a ele, naquele derradeiro momento da ceia, onde todos estão juntos, ele não pergunta a Pedro se ele domina as ciências, se ele é um grande filósofo. Ele faz uma pergunta para Pedro. O que ele pergunta? Pedro, tu me amas? Pedro diz, sim. Só que Jesus pergunta mais 2 vezes. Mas mesmo sabendo que aquela frágil alma o negaria, horas depois daquele episódio, porque aonde nós temos a nossa grande fragilidade, nós temos um grande tesouro. Aonde nós achamos que somos muito ruins, é como se a vida nos apontasse que nós temos algo muito bom. Então, quando Jesus olha em Pedro e vê que ele seria a pedra, o sustentáculo do Evangelho para o mundo, inclusive para nós, ele também viu ali as fragilidades. Se nós olharmos para o séquito de discípulos de Jesus, eram pessoas extremamente comuns, com dificuldades como nós temos, mas com possibilidades enormes como nós também temos. Então nós nos vemos arranjados, por exemplo, hoje, num núcleo familiar, que é o lugar primevo, aonde nós vamos exercitar o amor. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele diz que nós nascemos numa família para domesticarmos as nossas emoções. E como falei anteriormente, quando eu li a palavra domesticar, eu fiquei intrigada, porque a gente domestica gente ou animal? Animais. Então, quando o benfeitor fala isso, ele diz que muitas vezes a expressão dos nossos sentimentos é um tanto animalizada, voraz, violenta. Então nós estamos numa família realmente para domesticar os nossos sentimentos. E o quanto é difícil às vezes exercitar o amor em casa. Quem já não passou por situações de desavença, de ingratidão, de dificuldades várias, de abandono? Todos nós, sem exceção. Com raríssimas exceções contrárias, de núcleos familiares realmente amorosos e harmônicos. Mas mesmo esses núcleos de harmonia e amor foram construídos com o tempo e, quiçá, com muito perdão, com muita abnegação, com muito sacrifício, porque isso não vem pronto. Porque se nós pensarmos numa amizade, numa relação familiar que seja, onde já há um processo empático, e às vezes ali acontece uma ocorrência infeliz, percebam se isso não faz sentido. Quando esses dois se reconciliam, o que acontece? Não fica mais forte a relação? Fica.
Porque quando há perdão, há uma superação e há um fortalecimento dos laços. E é assim que nós vamos angariando mais afinidades. Mas na história, quando Jesus diz que quando um homem sozinho, é como se fosse uma estátua erguida à solidão. Mas aquele que sai de si, ele recebe muito mais força. Aquele que sai de si em direção ao outro, ele tem o seu sol interno muito mais brilhante. Não pelo dele próprio, mas por toda a ajuda que se recebe. Porque imaginemos aquele homem na noite fria e chuvosa, com a ventania, com a dificuldade para chegar na estalagem só na manhã seguinte. Quantas mãos invisíveis não ampararam aquele homem? Essas são as surpresas do amor no nosso caminho. Porque quando nós amamos, essas mãos invisíveis e luminosas nos dão tanta força para que a gente prossiga. Mesmo diante desses momentos onde amar o próximo é mais do que amar quem nos ama, mas é aprender a amar aqueles que um dia nos prejudicaram. É aprender a olhar para essas pessoas, porque se o amor nos confere a paciência, e o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma nota muito especial, quando fala sobre a paciência, que é esse laurel que nos nutre de forças capazes de nos mover por longos espaços da vida, mas que vai dizer principalmente que nós realmente vamos dar mostras dessa virtude quando nós olharmos para aquelas pessoas que nos prejudicaram e podermos então ali constatar que são irmãos que foram instrumentos da nossa melhora. Quantos de nós já conseguimos ter essa percepção? De olhar para alguém que nos prejudicou e pensar, puxa, realmente aquela pessoa é um instrumento de evolução espiritual na minha vida. Acho que aqui todos já conseguimos, né? Então eu já fico mais relaxada, né, Adilson? O nosso olhar é esse olhar horizontal. Nós olhamos o bastidor do bordado, segundo o Padre Pio, de baixo. E vemos o mal pelo mal, esquecendo que o mal é um estado de ausência. Quando nós nos ausentamos de Deus dentro de nós, nós fazemos o mal. Quando nós esquecemos que Deus está dentro de nós, nós agimos no mal. Mas isso é uma ausência, e temporária, graças a Deus. Porque na medida em que nós vamos nos fazendo presente em nós mesmos, e como falamos, em breves momentos de silêncio e de introspecção, para que seja feita essa avaliação, e mesmo que ao longo do caminho nos seja difícil amar, vale tentar pelo menos. Vale tentar fazer silêncio. Vale tentar orar. Vale tentar lembrar que amar, como diz Bezerra de Menezes no livro A Caridade, é respeitar a liberdade do outro. E mesmo que a escolha do outro seja diferente da minha, eu entrego esse amor a Deus e sigo o meu caminho. Porque às vezes o nosso amor é um amor confundido com posse. Que o outro tenha que ser do jeito que eu sou. E o amor, por excelência, é um sentimento absolutamente livre, mas respeitoso. É o laurel que vai iluminar toda essa humanidade. Porque Deus se faz presente em tudo. Está presente nesse momento. Eu não preciso de um lugar especial para sentir Deus. Eu não preciso estar nesse ou naquele local em hora marcada, com um ambiente externo adequado ao propósito. Eu não preciso nada disso. Quando Jesus fala a Simão Pedro, num diálogo profundo, descrito no livro Boa Nova, no item 12,
Ele diz que é o nosso coração que é um tabernáculo. Um tabernáculo, à moda dos hebreus antigos, é uma cabana aonde se faziam os sacrifícios, as orações e toda a prédica da época diante do culto judaico. Mas quando Jesus diz que o coração é o tabernáculo, ele está dizendo o quê? Que eu, aonde quer que eu esteja, dentro de mim, esse coração já é um templo. E quando eu consigo olhar para dentro, e num olhar mais profundo, o que eu vou encontrar? Deus em mim. Então, quando Jesus diz que a máxima da máxima é amar a Deus, e Ele realmente é pleno na sua assertiva, porque eu não posso amar o outro antes de Deus. Porque, por exemplo, eu posso pensar, mas eu amo demais o meu filho. Mas e se ele desencarnar? Se eu amo a Deus, eu confiarei de que esse retorno, muitas vezes cedo ao plano espiritual, tem o seu propósito. Mas eu amo muito a minha casa. Mas talvez a gente passe por um revés. Mas se eu amo a Deus, mais do que qualquer coisa, eu tenho certeza que tudo o que me acontece é sempre para um bem maior. Mas eu amo tantas coisas, mas primeiro eu amo a Deus. Porque se eu amo a Deus plenamente, eu sou sustentado numa fé imorredora. E essa fé é um outro raio do amor. Se eu amo a Deus, eu confio nesse Pai. E sigo fazendo a minha parte. E sigo aplicando esses conceitos na minha vida. Porque aonde eu estiver, esse tabernáculo estará ali. Aonde eu estiver, eu sou o templo. O que eu fizer, eu oferto a Deus. Agora, quantos de nós lembramos? Porque essa é uma expressão grandiosa de amor. De tudo aquilo que eu faço durante um dia, o que eu lembro de ofertar a Deus? Eu lembro de ofertar um dia de trabalho. Eu lembro de ofertar, por exemplo, um alimento, uma flor, uma palavra. Então, muitas vezes nós criamos situações específicas para nos relacionarmos com Deus. Mas Deus está em toda parte, em todo momento. E é exatamente aí, é nesse instante que eu sinto Deus em mim, que eu olho o bordado de cima. E eu tenho a plena certeza de que amando a Deus em mim, sentindo Deus em mim, nessas entranhas profundas da alma que somos, essencialmente, Deus se manifesta e se manifestará mais ainda em bons pensamentos, boas palavras e boas ações. O amor ao próximo, o amar o outro, é um amor primeiro a Deus, reconhecido em mim e estendido a qualquer circunstância. E desse jeito, nós passaremos por qualquer temporal, por qualquer tempestade, não tenham dúvida, porque as mãos divinas estarão segurando as nossas. Que nós possamos amar muito. E se for da vontade do Pai, quem sabe um dia nós escutaremos: amaste muito. Bem-vindo a esse reino de Deus. Que assim seja. Obrigado, Rô, por essas palavras. É complicadinho, né? Mas está em nós. Por isso que a doutrina dos Espíritos é tão importante. Que nos faz pensar mais. Nos faz ver que nós não precisamos de intermediário para nos entendermos, para nos compreendermos, para nos amar. Boa noite.
Este é o coral espírita Luz em Canto, que foi criado com o objetivo de usar a música, usar o canto, como forma de divulgação da mensagem espírita cristã. Hoje vamos apresentar a vocês 3 canções, sendo que a primeira se chama Paz pela Paz. Estamos vivendo num período ainda delicado, né? No qual ainda não estamos colhendo os frutos da semeadura que foi feita por Jesus há cerca de 2000 anos. Ele veio à Terra para ser, e ele foi um semeador de paz. E tanto tempo depois, aquela semeadura dele ainda não floresceu nos nossos corações. De onde ele estiver nos observando, ele deve estar triste, mas nós podemos fazer a nossa parte, fazer com que esse processo se reverta, fazendo com que a paz nasça dentro do nosso coração. Porque a paz com a qual tanto sonhamos, com a qual que nós tanto desejamos, só se tornará realidade quando nascer primeiro dentro de cada um de nós. Então, para vocês, paz pela paz. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, pela liberdade, paz pela paz. pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela beleza de te amar. Este é o coral espírita Luz em Canto, que foi criado com o objetivo de usar a música, usar o canto, como forma de divulgação da mensagem espírita cristã. Hoje vamos apresentar a vocês 3 canções, sendo que a primeira se chama Paz pela Paz. Estamos vivendo num período ainda delicado, né? No qual ainda não estamos colhendo os frutos da semeadura que foi feita por Jesus há cerca de 2000 anos. Ele veio à Terra para ser, e ele foi um semeador de paz. E tanto tempo depois, aquela semeadura dele ainda não floresceu nos nossos corações. De onde ele estiver nos observando, ele deve estar triste, mas
nós podemos fazer a nossa parte, fazer com que esse processo se reverta, fazendo com que a paz nasça dentro do nosso coração. Porque a paz com a qual tanto sonhamos, com a qual que nós tanto desejamos, só se tornará realidade quando nascer primeiro dentro de cada um de nós. Então, para vocês, paz pela paz. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela a paz, liberdade, paz pela paz. pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela a paz, liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela beleza de te amar. Muito bem. Nossa segunda canção chama-se Natal Todo Dia. É um grande desafio esse, né? De fazermos com que o Natal deixe de ser uma festança de um único dia, para se tornar um estado de espírito que perdure os 365 dias do ano. Vamos juntos, quem sabe, abraçar esse desafio e essa missão. Fazer com que na nossa vida seja Natal todo dia. Para vocês, então, Natal todo dia. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo
Bem, a nossa terceira e última canção, como tinha de ser, né? É uma homenagem a esse Espírito que aceitou vir à Terra em sacrifício por nós. A este irmão maior que grandiosamente se fez pequeno só por amor a nós. Para vocês, então, menino Jesus. É tempo de paz, nosso Rei, pequenino se faz. Lá no céu, anjos cantam também. Um menino nasceu em Belém. Noite de paz, noite de luz, nasceu na terra o menino Jesus. Noite de paz, noite de luz, nasceu na terra o menino Jesus. Na pobreza nasce um rei, Jesus menino, pobre se fez. Com Maria e com José, Santa Família de Nazaré. Noite de paz, noite de luz, nasceu na terra o menino Jesus. Noite de paz, noite de luz, nasceu na terra o menino Jesus. Noite de paz, noite de luz, nasceu na terra o menino Jesus. Noite de paz, noite de luz, nasceu na terra o menino Jesus. Feliz Natal a todos.